Olhando para os recém-casados trocando alianças no altar, eu me senti tão tolo. Tudo por causa de um boato anônimo num grupo do fórum. Aparentemente, o casamento de Bai Ningbin tem sido um acordo de fachada há muito tempo. Ele tem outros planos. Ele se casará esta semana. Ele definitivamente aparecerá. Então, eu me infiltrei em todos os casamentos desta semana para investigar, mas não havia sinal de Bai Ningbin em nenhum deles. Este é o último. Está quase acabando. Eu dou uma risada autodepreciativa. Bai Ningbin detém inúmeros troféus de prestígio e é um ator de ponta mundialmente reconhecido. No momento, ele está envolvido nas filmagens fechadas de uma produção internacional. Como ele poderia aparecer de repente no casamento de outra pessoa? Eu estava prestes a ir embora, quando me levantei. Bang! A porta fechada foi aberta com força por um guarda-costas. Bai Ningbin estava na porta. Seu cabelo estava bagunçado, claramente ele veio apressado. Seus olhos estavam escuros. Ele olhou diretamente para o centro do palco. Os convidados chocados gritaram, alguns até desmaiaram de emoção. A noiva no palco empalideceu. Sua voz continha uma raiva incontrolável. Bai Ningbin, como você ousa aparecer aqui? Naquela época, você deixou uma pensão para daí e foi embora. Naquela época, para chegar onde estou hoje, eu abri mão de muita coisa. Mas vale a pena ter tudo de volta. Eu olhei para aquela voz familiar. Mas agora estava falando palavras incrivelmente estranhas. Senti meu sangue esfriar pouco a pouco. Bai Ningbin não tem permissão para pisar no tapete vermelho. Ele caminhou passo a passo até o noivo, estendeu a mão e, em meio ao silêncio, disse claramente: Jiboda, venha comigo. Os olhos de Jiboda estavam vermelhos. Seus lábios tremeram, mas ele acabou não dizendo nada. A noiva ficou furiosa. Jiboda é meu marido. Por que você o está levando? Você está fazendo isso por causa de outro homem? Você não tem medo que seu marido a gente saiba? Você não tem medo que o mundo inteiro despreze como uma louca? Bai Ningbin nem sequer olhou para ele. Ele disse palavra por palavra para Jiboda. Jiboda, nada mais importa. Eu só quero que você seja feliz. Jiboda hesitou por um momento e estendeu a mão. Ele agarrou firmemente a mão de Bai Ningbin. Os dois saíram sem olhar para trás, em meio a murmúrios e aos flashes dos celulares. O burburinho no salão de banquetes explodiu instantaneamente. Eu permaneci onde estava, incapaz de ouvir todo o barulho ao meu redor. Havia apenas um zumbido agudo. Meu Deus, é realmente Bai Ningbin. Ver ele, eu morreria sem arrependimentos. Um amigo do noivo disse com a voz trêmula. Mas Jiboda tem alguma ligação com ele? Outra voz disse com uma inveja oculta. Ada não lhe contou? A famosa atriz Bai teve um início de carreira difícil. Ela não se atreveu a perseguir seu atual namorado. Então ela encontrou um substituto que se parecia com ele, que era Ada. Mais tarde, ele ficou famoso. Ela terminou imediatamente. Inesperadamente, agora que Ada está se casando, ele veio procurá-lo. Uau! O substituto se tornou a luz branca lunar. Eu não consigo acreditar. Sim, já havia sinais antes. Naquela vez que Ada foi intimidado pelo parceiro de negócios. Bai Ningbin não se importou com nada e partiu para a agressão. No ano passado, ele teve febre. Ele largou assuntos importantes e correu para o hospital, causando um acidente de carro no meio do caminho. Seu pulso quase foi quebrado. O amigo ouviu isso e mostrou uma expressão de descrença. Sério? A altiva Bai Ingou faria algo assim? A outra pessoa abriu o celular e procurou o WeChat Moments de Jiboda. Veja você mesmo. A conta secundária de Jiboda ainda tem a foto fixada. Na foto, o pulso de Bai Ningbin estava cortado, e o sangue escorria pelo chão em uma grande poça. Mas ele olhava atentamente para Jiboda, que dormia na cama do hospital, com uma expressão de preocupação e amor genuína e vívida em seu rosto. Eu olhei para a foto e senti um arrepio. Se não fosse por isso, eu nunca associaria a pessoa na foto a Bai Ningbin. Bai Ningbin em minha memória sempre foi calmo e autodisciplinado. Racional quase ao ponto de frieza. Quando eu tive febre alta e estava confuso, ele apenas mandou um assistente trazer remédios e uma mensagem para descansar bem. Quando fui cercado por fãs loucos no estacionamento subterrâneo, ele demorou a chegar, sem nem mesmo um fio de cabelo bagunçado. Naquela época, eu me consolava, dizendo que ele era discreto e estava sob os holofotes. Ele não podia evitar. Eu não deveria pedir muito, mas agora eu finalmente percebo que quando ele ama alguém de verdade, é assim. Eu me sentei no meu lugar, como se estivesse sendo maltratada. Ouvindo-os contar as histórias de Bai Ningbin e Jiboda, os convidados gradualmente se dispersaram,
e eu era a única no salão de banquetes. Saí do salão de banquetes em um estado de torpor, e meu celular começou a vibrar freneticamente. Era o Sr. Wang da empresa. Com uma voz cheia de preocupação e murmúrios, Fang Yuan, volte rápido. Agora vídeos de Bai Ningbin roubando um casamento em público em toda a internet. Não podemos mais conter o entretenimento online. Estamos todos esperando que você pense em como lidar com isso. Só você pode nos salvar. Caso contrário, a empresa irá falir desta vez, e Bai Ningbin também irá falir. Eu tenho algo importante. Falo mais tarde. Depois de dizer isso, eu não esperei pela outra parte. Apressar e pânico, e desliguei o telefone. Dirigi para casa. Fui para o escritório e abri o cofre de metal sob o compartimento secreto. A porta do cofre deslizou aberta. Não havia joias nem dinheiro, apenas um documento. Este foi o presente de casamento que Bai Ningbin me deu, um documento em branco assinado. Na época, quando ele trouxe o segundo prêmio de melhor atriz internacional para casa, ele colocou o anel de diamante no meu dedo na frente de todos nos bastidores. Naquela noite, ele transferiu todas as propriedades e ações que possuía para o meu nome. A Yuan, ele segurou minha mão, com um brilho ardente em seus olhos, e sua voz era de uma sinceridade que eu nunca tinha ouvido antes. Tudo o que eu tenho é seu. Este documento é a garantia. Contanto que você queira, você pode me deixar sem nada a qualquer momento. Com o coração comovido, fiquei sem palavras. Guardei cuidadosamente este documento, pensando que nunca o usaria. Ri de mim mesmo. Peguei uma caneta e escrevi o acordo de divórcio, palavra por palavra. Depois fui ao escritório de advocacia. O advogado examinou cuidadosamente o acordo e disse, com pesar: Sr. Fang, este acordo é válido, mas tenha certeza de que quer sair de mãos vazias? Podemos lutar por mais benefícios para si. Não precisa. Só quero divorciar-me rapidamente. Está bem. De acordo com o procedimento, o acordo entrará em vigor em 15 dias. Acenei com a cabeça e saí do escritório de advocacia. Abri o meu telemóvel. As notificações de mensagens não lidas e chamadas perdidas explodiram instantaneamente. Centenas de chamadas perdidas do CEO da empresa. Mensagens de WeChat, uma atrás da outra, e também de outros parceiros de cooperação, amigos da mídia. Até parentes que não contatava há muito tempo enviaram mensagens a sondar ou a expressar preocupação. No fundo, estava o número de Bai Ningbin. 2 mensagens. A Yuan, atende o telefone. Volta para casa para falarmos. Deslizei todas as notificações com uma expressão vazia e apaguei o ecrã. Voltei para a empresa. O presidente Wang quase correu para mim, com um rosto pálido. Fang Yuan. 5 minutos. Sala de reuniões. Interrompi-o. Não ande para frente. Nas próximas 12 horas, mal fechei olho. Primeiro, publiquei as falhas da noiva, jogo, adultério. Depois, publiquei comunicados de imprensa, retratando Bai Ningbin e Jiboda como amigos de infância que cresceram juntos. Como se ele tivesse sido impulsivo e interviesse no casamento por causa de uma má gestão financeira, e depois usasse todos os seus contactos. Pedir ajuda às pessoas do círculo e organizar uma equipa de trolls para difamar ambos privadamente. O espírito rebelde do público seria despertado. Se o pressionassem demasiado, alguém acabaria por sentir pena de Bai Ningbin. Assim, a opinião pública rapidamente mudou. Bai Ningbin tornou-se uma imagem de alguém que faria tudo pela família. O preço das ações da empresa também começou a recuperar. O presidente Wang olhou para os dados. Tremendo de emoção. Fang Yuan, você é mesmo nosso salvador. Ele suspirou, com os seus métodos, ainda bem que não se tornou diretor naquele ano. Eu apenas balancei a cabeça. O meu desejo original era ser diretor, mas por um acaso do destino, tornei-me agente. Mais tarde, para a carreira de Bai Ningbin, continuei a ser a sua agente. Abanei a cabeça. Agora não é hora de pensar nisso. Tens de continuar a supervisionar as coisas. Vou entrevistar novos talentos. Na sala de reuniões, na altura, sofria de dores de estômago e o meu rosto estava muito pálido. Os novos talentos que estavam a ser entrevistados evitavam-me, mas apenas Bai Ningbin se aproximou e deu-me discretamente uma caixa de remédios para o estômago. Fiquei pasmo na altura. Uma pessoa normal provavelmente diria apenas, bebe mais água quente, especialmente uma artista feminina famosa na indústria do entretenimento. Agora percebo. Ela era tão atenciosa e gentil porque já tinha cuidado de outro homem. Aquela ternura que eu pensava que era exclusivamente minha era apenas um hábito que outra pessoa lhe ensinara. Aguentando, terminei a entrevista. Voltei para o escritório.
Acabei de fingir. Alguém bateu à porta. Era um dos novos candidatos à entrevista. Um ator sem trabalho. Diretor Funk, você não se sente bem? Sente-se direito. Levante-se. Saia. Quem deixou você entrar? O rosto dela permaneceu impassível, empurrando a porta com um sorriso. Não seja tão feroz. Suas táticas são tão poderosas. Você conseguiu reverter um escândalo tão grande como o da atriz Bai Ying-gu. Alguns acham que você é uma ameaça muito grande. Para me forçar a descansar 2 dias. Você se atreve? Levantei-me, querendo apertar o sino interno de emergência. Ela foi mais rápida, deu um passo à frente e agarrou minha mão. Em desespero. Peguei um vaso decorativo no canto da mesa e o arremessei contra ela com toda a minha força. Pá! Sangue escorria de sua testa. Seus olhos ficaram mais ferozes. Ela agarrou um caco de porcelana e estava prestes a avançar. Droga! Neste momento, a porta do escritório foi arrombada violentamente. 2 seguranças entraram imediatamente e dominaram um homem paralisado com eficiência. Bai Ningbin entrou em seguida. Seu rosto estava terrivelmente frio. Ele levantou a mão e gesticulou. Levem-no para a delegacia. Processado como espião corporativo e agressão tentada. Contratem o melhor advogado. É a senhorita Bai. Os seguranças levarão-no rapidamente. A porta do escritório fechou-se suavemente. Apenas a desordem restou no interior. Eu estava cobrindo meu estômago, minha testa coberta de suor frio, meu corpo tremendo ligeiramente. No momento seguinte, Bai Ningbin me ajudou a sentar no sofá, mas ajoelhou-se ao meu lado. Sua palma pousou no meu estômago, massageando suavemente. Yuan, não fique bravo. Bai Ningbin falou, sua voz ligeiramente trêmula. Sobre o casamento roubado, não fui claro com você com antecedência. Como você adivinhou, eu e Jiboda temos uma relação de profunda amizade. Eu não estou bravo. Interrompi, minha voz fraca de dor. Ainda queria falar calmamente. Fechei os olhos, reunindo um pouco de força. Preparando-me para dizer aquela frase que pairava em meu coração inúmeras vezes. Nesse momento, uma voz masculina clara soou da porta. Irmã Bingbin, este é o cunhado? Virei-me. Era Jiboda. Jiboda, em termos de aparência, era muito parecido comigo naquela época, mas mais jovem e ensolarado. Bai Lingbin imediatamente bufou. Por que você saiu? Há tantos repórteres lá fora agora. Você não tem medo de ser cercado? Estou apenas cumprimentando o cunhado formalmente. Jiboda disse sinceramente. Obrigado, cunhado, por nos ajudar com o casamento roubado. Bai Lingbin caminhou até Jiboda, sua voz suavizando. Sua esposa também já viu. Vou mandar você de volta primeiro. Não é seguro lá fora agora. Sim, essa Bai Lingbin é algo que eu nunca tinha visto. Então ele também sabia acalmar alguém com uma voz baixa, e também tinha essa preocupação tão expressa. Eu não disse nada. Saí sozinho. No dia seguinte, recebi uma ligação do Centro de Armazenamento de Cápsulas do Tempo. Olá, Sr. Fang. A senhorita Bai Ningbin e o senhor deixaram uma cápsula do tempo há 5 anos. Hoje completa o prazo de 5 anos. De acordo com o contrato, o senhor precisa vir pessoalmente para resolver isso. Eu hesitei por um momento. Ok, estou indo agora. O responsável pelo centro de armazenamento me levou até a beira do lago do parque que eu costumava frequentar. Ele desenterrou a cápsula do tempo e a entregou para mim. Eu esfreguei as têmporas e fui até a lixeira. Queria jogá-la fora, mas minha mão parou, por um impulso inexplicável. Ao apertar o botão, um vídeo foi reproduzido automaticamente. Na tela, estava Bai Lingbin de 5 anos atrás, vestindo roupas de casa, com uma expressão um pouco jovem. Para o Yuan, que verá este vídeo daqui a 5 anos, eu me apaixonei por você mais cedo do que você imagina, ela disse olhando para a câmera. Daquela vez, um diretor quis encontrar dinheiro como artista sob seu comando. Ninguém ousou falar durante o jantar, mas você se levantou. Você jogou um copo de bebida na cara dele. Embora você mesmo estivesse em perigo, você protegeu os outros. Ela fez uma pausa e pensou, seus olhos estavam muito suaves. Naquela época, eu esperava ter a chance de ficar ao seu lado e protegê-lo para sempre. 5 anos depois, eu devo ter conseguido, certo? O vídeo terminou, a tela foi pressionada, a bateria acabou. Eu segurei o tablet frio. Sentei ali, e sem perceber, meus cantos dos olhos ficaram azedos. Uma brisa fria, penetrando até os ossos.
Lembrei-me da mensagem que Jiboda enviou a seus amigos em seu casamento naquele dia. Embora a Sra. Bai agora seja uma grande estrela na tela, ela costumava ter muitas maneiras de agradar Ada. Ele costumava levar Ada para onde quer que fosse. Alguém brincou perguntando se ele era muito protetor com seu camarada. Ele mudou de expressão instantaneamente, dizendo que Ada era simples e gentil, e ele tinha que protegê-lo. Ele não podia deixá-lo ser tocado pelas coisas sujas da indústria. As vozes diferentes em minha mente se sobrepunham, martelando meu coração até sangrar. O celular vibrou na minha palma, trazendo de volta um pouco da minha consciência dispersa. Era uma mensagem de meu irmão mais novo, Fang Hui. Irmão mais velho, hoje é meu aniversário. Eu sinto muito a sua falta. Mamãe e papai também. Eles pensam em você todos os dias, preocupados que você não esteja se saindo bem lá fora. Volte para jantar hoje à noite. Eu olhei para a foto de perfil do meu irmão, ainda uma foto antiga dele comigo quando éramos crianças. Meu irmão não volta há muitos anos. Minha relação com a minha família sempre foi ruim desde que me inscrevi na faculdade de cinema. A relação piorou para zero. Meus pais me consideraram um desastre e cortaram todo o meu apoio financeiro. Eles disseram coisas duras, e eu também fiquei teimoso. Nunca mais entrei em contato com meus pais. Neste momento, eu estava sentado no parque. Em uma cidade tão grande, por um momento, não consegui encontrar um canto onde pudesse sentar em paz. Eu olhei para o telefone por um longo tempo e respondi, ok. À noite, bati na porta de casa. Minha mãe abriu a porta. Vendo-me, ela forçou um sorriso exagerado no rosto. Você voltou. Você emagreceu. Venha, coma mais. Meu pai ouviu o barulho, levantou as pálpebras, mas ainda estava sentado à mesa de jantar, sem bater a porta como antes. A comida era caseira. O sabor não era muito bom, mas me fez sentir um aperto inexplicável. Meu irmão animou o ambiente, contando as coisas da escola. Minha mãe ocasionalmente me colocava um pedaço de comida. Eu quase acreditei que o relacionamento quebrado poderia ser gradualmente reparado. Quando o jantar terminou, a mãe largou os pauzinhos, com um sorriso no rosto. Ah, Yuan, que bom que você voltou, ficamos mais tranquilos. Mas seu irmão anda tendo problemas no trabalho. Veja bem, silenciei por um momento e abri a boca. Nossa empresa está contratando um assistente. Você poderia deixar o Arrui e tentar. É uma boa oportunidade. Com um baque, meu pai bateu o copo na mesa. Um assistente. O rosto do meu pai estava vermelho de raiva. Fang Yuan, é tão difícil arranjar um cargo de gerente para ele? Como um homem da nossa família, Fang poderia ser assistente de outra pessoa. A mãe concordou imediatamente. É isso mesmo. Seu irmão é mais esperto que você, e é inteligente. Só que não tem sorte. Como irmão mais velho, por que não o ajuda um pouco? Ele poderá te ajudar no futuro. Por que você é tão egoísta? Segurei os pauzinhos. Aqueles que eu havia tentado esquecer foram rasgados por meus próprios parentes, de surpresa, sangrando diante dos meus olhos. Lembrei-me de quando meus pais me fizeram largar a escola para trabalhar. Eu mesma trabalhei para juntar o dinheiro da mensalidade e das despesas de subsistência para poder terminar os estudos. Lembrei-me de quando comecei na área, morando em um porão, comendo miojo, sendo humilhado e chorando escondido. Nenhuma ligação da família. Que ridículo eu ter pensado que poderia tirar algum calor daqui. Virei-me, caminhei até a porta e abri a pesada porta de segurança. Eu não voltarei mais. E vocês não me deixarão voltar. Não temos um filho como você. Os gritos de raiva do meu pai e os apelos da minha mãe se tornaram indistintos com o som forte da porta se fechando. Apoiado na parede fria, escorreguei lentamente para baixo. Ah, Yuan! Uma voz clara soou à minha frente. Levantei a cabeça, e Bai Ningbin estava ali. Vestindo um casaco branco creme, ele trazia o frio da noite em seus sapatos pontudos. Ele olhou para mim, com uma expressão complexa. Fang Hui também me enviou uma mensagem. Quem diria? Toda vez que eu enfrentava dificuldades na minha carreira, me sentia pressionado, solitário e desamparado. Ele parecia aparecer no momento certo, me dando um breve refúgio. Mas agora, isso me causa uma sensação de total estranheza. Inclinei minha cabeça ligeiramente, evitando sua mão. Então, apoiando-me na parede, levantei-me sozinho. Bai Ningbin, obrigado por aparecer em todos os meus momentos de desespero ao longo dos anos. Não precisa mais fazer isso. A expressão de Bai Ningbin mudou ligeiramente. Assim que ele ia falar, meu celular tocou. Atendi. Era Fang Yuan. Fang Yuan, o projeto de filme que você propôs.
Foi selecionado pelo investidor. Foi um trabalho árduo, pensado repetidamente. Antes, eu havia tentado em vários lugares e todos falharam miseravelmente. Eu quase não tinha esperanças. Inesperadamente, ele foi aprovado. Você tem tempo? Envie-me a hora e o local específicos. Desliguei o telefone e peguei um táxi apressadamente. Preciso ir para casa imediatamente e preparar os materiais. Ah, Yuan. Voltei a mim. Olhei para o branca-flor na beira da estrada. Sob a luz da rua, seu rosto ainda estava um pouco escuro. Havia uma emoção sombria e incompreensível no lugar, mas naquele momento, nada disso importava mais. Tenho mais coisas para fazer. Estou saindo. Deixei essa frase. Entrei no táxi e desapareci rapidamente na noite. Na manhã seguinte, levei os materiais cuidadosamente preparados e cheguei à empresa onde estava o investidor. A secretária do lado de fora me guiou até o escritório do último andar. Abri a porta e a pessoa sentada lá dentro quase me fez perder a capacidade de pensar. É Jiboda. Você veio, Yuan, durante este período. Precisamos cooperar bem. Fiquei parado. Todo o meu sangue parecia ter invertido o fluxo instantaneamente. Correndo nos meus ouvidos, sentei-me e perguntei com a voz seca. Você é o investidor? Jiboda inclinou a cabeça. Sim, você não sabia, irmão? Eu não sou apenas o investidor, mas também o protagonista deste seu filme. Ele fez uma pausa, com a voz doce. Tudo isso foi arranjado pela irmã Ningbin para mim. Eu queria entrar neste círculo para me divertir, então ela me ajudou a fundar esta empresa. Vi o seu projeto sempre sendo rejeitado, então peguei para eu atuar. Cada palavra era como uma agulha congelada, perfurando precisamente meu coração. Bai Ningbin sabia o que este projeto significava para mim, mas ela não hesitou em transformá-lo em um presente para bajular Jiboda. Ajustei rapidamente minhas emoções. Não quero mais o investimento. Não vou mais filmar. O sorriso de Jiboda aumentou. Ela voltou para a mesa do escritório. Pegou um documento e o empurrou suavemente para a beira da mesa. Não. O contrato já foi assinado. Ele apontou para o teto. Ele está no andar de cima. Peguei o contrato, meus dedos gelados. Virei-me. Quase saí correndo do escritório de Jiboda. Parecia que no andar de cima, a porta estava entreaberta. Risadas vinham de dentro. Parei na porta, olhando através da fresta estreita. Consegui ver Bai Ningbin, de lado para a porta, preparando chá preguiçosamente. Duas mulheres que pareciam atrizes sentaram-se em frente a ele. Uma voz sorridente veio. A grande atriz Bai é diferente. Ela abriu uma empresa de uma vez, deixando os atores serem seus próprios chefes. E ela escolheu um bom roteiro especialmente para ele. Ela realmente não quer que Jiboda sofra um pouco. A outra voz parecia confusa. Lembro-me de que nos últimos 2 anos, muitas pessoas no círculo cuidaram do roteiro desse filme. Ele está com você? Você não planeja iniciá-lo por enquanto? O quê? Você não entende? Jiboda não tinha voltado naquela época, então definitivamente teria que guardar o roteiro. Agora que ele está por perto, Ningbin não começou a filmar este filme imediatamente. Ningbin, você gosta tanto. Por que você não se divorcia e casa com ele? Eu mal conseguia respirar. Após um breve silêncio, ouvi a voz de Bai Ningbin. Eu não vou me divorciar de Fang Yuan. Ele tem grandes capacidades e tem sentimentos por mim. Ele é um marido muito adequado. Além disso, a voz dele ficou mais baixa, mas ainda clara. O futuro marido terá que enfrentar os holofotes da mídia, a loucura dos fãs, as invasões e mensagens intermináveis. Esses dias são muito difíceis. Eu não suportaria ver Ada passar por tal sofrimento. Meus olhos escureceram e senti uma dor como se algo estivesse sendo arrancado do meu peito. Uma dor excruciante me deixou sem ar. Eu não tinha mais forças para questionar. Recuei um passo, saí e voltei para o escritório. Jiboda estava parado lá dentro. Ao me ver, ele não conseguiu esconder o orgulho em seu rosto. O diretor. Você já confirmou? Podemos começar amanhã. Eu apenas apertei a palma da minha mão. Forcei um sorriso e saí. De volta à empresa. Comecei a organizar o material necessário para a filmagem, mas a atmosfera no escritório estava estranhamente peculiar. Os colegas que encontrei no corredor desviavam o olhar. Empurrei a porta do escritório. O gerente Wang já estava lá dentro, com uma expressão constrangida. Yuan, receio que você terá que parar por um tempo. Eu estava em choque. Parar? Qual o motivo? O gerente Wang suspirou. É a decisão da senhorita Bai. Ela ligou pessoalmente e disse que você está preparando um filme.
E teme que você se distraia e afete os negócios da empresa. Ela sugeriu que você deixasse o trabalho aqui por enquanto. Ele evitou meu olhar. Você sabe, a senhorita Bai tem muita influência agora. A empresa também tem suas dificuldades. Fiquei parada, sentindo um entorpecimento gelado subindo dos meus pés. Dediquei toda a minha energia à empresa, e nos momentos mais difíceis, eu a sustentei. Levei a empresa ao auge, e agora, por uma simples palavra de Bai Ningbin, eu nem tenho o direito de ficar aqui. No dia seguinte, no set de filmagem, a primeira cena começou. Fiquei atrás do monitor, olhando para Jiboda na tela. Corta! Eu franzi a testa. Jiboda, sua atuação não está correta. Mais uma vez, Jiboda balançou a cabeça e não se moveu. Seus diálogos também estão errados. Eu folheei o roteiro. Você não memorizou seus diálogos? Eu memorizei. Eu acho que esta adaptação é melhor, diretor Fang. Jiboda inclinou a cabeça. O público não vai gostar daquela versão. Apertei o roteiro em minha mão. Este é o meu roteiro. Este é o meu personagem. Mas agora eu sou o protagonista. Jiboda piscou. De repente cobrindo a testa. Ai, que tontura. Desculpe, diretor Fang, preciso descansar. Ele não esperou minha reação, foi para o camarim, deixando um clima constrangedor. Bai Lingbin se aproximou, olhou para mim com uma expressão calma. Jiboda é novo na indústria, ainda não se acostumou com o trabalho de alta intensidade. Você é o diretor. Seja mais flexível, não leve tudo tão a sério. Ele não expressou muita emoção. Como se estivesse afirmando um fato muito simples. A equipe ao redor trocou olhares. Ninguém veio me perguntar o que fazer a seguir. Todos foram para o camarim. Para bajular Jiboda. Eu ainda me agarrava a esse meu próprio céu, sentindo apenas sarcasmo. O momento em que os sonhos se tornam realidade, pode ser tão frio e ridículo. A porta do camarim se abriu. Jiboda saiu cercado por todos, sem a fraqueza de antes no rosto, sorrindo maliciosamente. Não estou muito bem hoje. Obrigado a todos pelo trabalho árduo. Que tal irmos primeiro para um banquete de celebração? Eu pago. O lugar é com vocês. Um coro de aplausos ecoou no set. Bai Ningbin veio até mim e disse em voz baixa, não estrague a festa. Vamos juntos. Para comemorar. Ele não esperou minha resposta. Dito isso, ele se virou e seguiu a multidão para fora. Fiquei no set vazio. Virei-me e fui em outra direção. No escritório de advocacia, empurrei uma cópia do contrato de cinema para o advogado. Minha voz rouca. Após o divórcio, este contrato assinado em nome do casal ainda é válido? O advogado folheou cuidadosamente os termos e finalmente levantou a cabeça. Após o divórcio, a sua obrigação sob este contrato será significativamente reduzida. Praticamente pode ser considerado inválido. Fechei os olhos e ao reabri-los, só restava um silêncio desesperador. Quanto tempo falta para o acordo de divórcio entrar em vigor? Os últimos 3 dias. Acenei com a cabeça e levantei-me. Obrigado. Saí do escritório de advocacia, o celular no bolso vibrou. Peguei-o, a tela mostrava Fang Hui. Maninho. Sobre o que aconteceu da última vez, foi culpa dos nossos pais. Eu realmente queria aquele trabalho de assistente. Você acha que pode? Fui suspenso. Eu a interrompi. A voz de Fang Hui tinha um toque de relutância. Maninho, por que você foi suspenso de repente? Você pode falar com a sua cunhada? E conseguir um trabalho para mim na equipe. Eu vou me divorciar dela. Antes que ela terminasse de falar, a voz da mãe de Fang Yuan explodiu. Fang Yuan, você enlouqueceu? Vai implorar para Bai Ningbin não se divorciar. Se não, se você se der mal no futuro, não nos procure. Eu não continuei ouvindo. Desligou diretamente e bloqueou o número na lista negra. Assim que terminei, a tela do celular acendeu automaticamente, exibindo um tópico de notícias. O irmão de Bai Ningbin, Jiboda, entra no mundo do entretenimento. De agora em diante, vou proteger pessoalmente. Continue para o segundo item. Fang Yuan age como uma estrela, o diretor de fotografia o insulta e expulsa toda a equipe. Clique para ver. Os comentários populares são insuportáveis. Eu já não gostava dele. Ele se aproveitava de ser o marido de Bai Ningbin para agir tiranicamente. Um agente se tornou diretor? Que piada! Ele não fez isso graças à esposa dele? Olhei para aquelas palavras e senti um frio no coração. Lembrei-me de passar a noite em claro lutando por recursos para uma pessoa. Lembrei-me de recusar todos os compromissos por Bai Ningbin, concentrando-me em planejar para ela noite e dia por tantos anos.
No final, me vi coberto de lama. Contrai os lábios e não continuei a rolar para baixo. Nos 3 dias seguintes de filmagem, cooperei com todas as exigências de Giboda. Eu não fiz mais nenhuma objeção, apenas executei mecanicamente. A atmosfera no set gradualmente se tornou estranha. O olhar dos funcionários para mim mudou de simpatia inicial para uma intimidade velada. No 4º dia, havia uma cena em uma piscina. Eu estava em frente à piscina. Eu estava instruindo o iluminador sobre a posição das luzes. De repente, Giboda, ao meu lado, gritou. O pequeno Xia parecia fingir. Ele se lançou contra mim com toda a força. Um frio cortante me envolveu instantaneamente. Água fria entrou no meu nariz e ouvidos. Meus ouvidos zumbiam. Lutei para vir à tona, encharcado. Estava em péssimo estado. Olhando para cima, Giboda balançava a mão esquerda. Desculpe, Sr. Fang. Não foi de propósito. O chão estava escorregadio. Algumas risadas abafadas ecoaram ao redor. Eu me agarrei à borda da piscina e subi, pingando água. Eu tremia de frio. Caminhei até Giboda e, com toda a minha força, dei um tapa nele com força. Um som nítido de tapa ecoou pelo set. Giboda virou a cabeça para o lado, e uma marca de dedo claro apareceu em seu rosto. Ele balançou o rosto. Ele arregalou os olhos em descrença. Todo o set estava em silêncio. Eu não olhei para ninguém. Dei meia volta e saí do set sem olhar para trás. Em casa, tirei minhas roupas que já estavam encharcadas. Tomei um banho quente, mas ainda não conseguia parar de tremer. No meio da noite, a febre alta veio sem aviso. Minha testa estava quente, mas meus membros estavam gelados e moles. Meu estômago doía incessantemente. Encolhi-me na cama, observando o céu do lado de fora da fresta da cortina mudar de escuro para cinza. E depois de cinza para claro. Eu flutuava entre a torpeza e a clareza. Quando finalmente recuperei a consciência, abri meu celular e verifiquei a data. 3 dias haviam se passado. Toque, toque, toque. A batida na porta continuou ritmicamente. Fui até a porta. Abra a porta. Do lado de fora está o meu advogado, com uma pasta de couro. Sr. Fang, o seu processo de divórcio terminou. Aqui está o seu certificado de divórcio. Peguei a pasta, tirei o certificado de divórcio e, de repente, dei uma risada clara. Então, levantei a cabeça e disse ao advogado, por favor, leve-me para o aeroporto. O advogado não perguntou mais nada e assentiu. Ok. Saí daqui apenas com o certificado de divórcio, documentos e telemóvel. Sentado na sala de espera, olhei pela última vez para o céu desta cidade. O anúncio chamou para o embarque. Levantei-me e entrei no corredor de segurança. O meu casamento despedaçado. A minha reputação arruinada, friamente levadas. E aquele lugar que eu pensei que seria um bom começo de sonho, mas que acabou por se tornar um pesadelo de filmagem. Deixei tudo para trás da porta da cabine que se fechava gradualmente. O avião apressou-se em direção ao céu noturno. O tempo lá fora estava excepcionalmente bom. Bai Ningbin apressou-se a acalmar a agitação de Giboda e disse à sua assistente que a levasse para descansar primeiro. Depois que a multidão se dispersou, ele suspirou e abriu a interface de chat com Fang Yuan. A última mensagem foi há 2 dias. Ele disse-lhe para não estragar a festa e celebrarem juntos. Os seus dedos pairaram sobre o ecrã por um momento, e ele digitou, Giboda foi realmente excessivo hoje. Eu vou falar com ele, mas não é apropriado que você tome a iniciativa. Enviado. Sem resposta. Bai Ningbin franziu a testa. Ele não costuma enviar mensagens proativamente, mas no passado, não importa o quão ocupado estivesse, ele sempre respondia rapidamente. Desta vez, parece que ele está realmente chateado. Sim, ser empurrado para a água em público. Com a sua personalidade, ele realmente se sentiu injustiçado. Ele pensou internamente. Vá buscar o conjunto de joias que comprou no leilão no mês passado, embrulhe-o e certifique-se de entregá-lo ao diretor Fang hoje. Ok, presidente Bai. Após tratar de alguns assuntos urgentes, o céu já escureceu. Bai Ningbin pegou o telemóvel novamente. A conversa ainda estava silenciosa. Uma pitada de irritação desapercebida passou pelo seu coração. Ele pegou o casaco e decidiu ir lá pessoalmente. Seria bom explicar pessoalmente. O apartamento estava escuro. A última vez que a porta foi aberta, segundo as impressões digitais, foi hoje de manhã. Ele bateu à porta, ninguém respondeu. Ligou para o telemóvel. A mensagem dizia que estava desligado. Foi então que o telemóvel de Giboda tocou. Com a voz embargada, arranjos instáveis.
o subdiretor para filmar outras cenas primeiro. Ele pessoalmente explicou a situação a alguns membros principais da equipa. Depois que tudo foi resolvido, era tarde da noite. Jiboda aproximou-se, os seus olhos ainda um pouco vermelhos. Mas o seu humor estava claro e alegre. Irmã Ningbin, ainda não filmamos uma cena juntos? Você pode me dar o papel principal no seu próximo filme? Podemos atuar juntos. Bai Ningbin coçou a cabeça, sem responder, e seu olhar caiu novamente para o celular silencioso. Você ainda não conseguiu contatar seu cunhado? Jiboda seguiu o olhar dele e perguntou em voz baixa, sim. Por que ele é assim? Por que ele é assim? Jiboda, o que está acontecendo? Ele nem se importa com o próprio filme e não se preocupa se você está ocupado ou não. Será que a mente dele não está aqui? Bai Ningbin não disse nada, apenas a escuridão em seus olhos se tornou ainda mais sangrenta. Na manhã seguinte, assim que Bai Ningbin chegou à empresa, ele pediu ao assistente para contatar o Sr. Wang. Quando o telefone foi conectado e após algumas saudações, Bai Ningbin perguntou diretamente. Sr. Wang, Fang Yuan foi à empresa hoje? Ele tem alguns projetos para transferir. E pode precisar de acompanhamento. Sr. Wang ficou surpreso do outro lado. Senhorita Bai. Não foi você quem sugeriu pessoalmente que o Sr. Fang ficasse suspenso para se concentrar na preparação do filme? Ele não veio à empresa nos últimos 2 dias. O quê? Ele não lhe disse? Os dedos de Bai Ningbin segurando o telefone se apertaram de repente. Suspenso? Sua voz afundou. Quando eu disse isso? Sr. Wang hesitou ao telefone. Bai Ningbin desligou diretamente. Ele discou o número de Fang Yuan novamente. No fone, ainda estava a melodia monótona de toque. Ele se virou e caminhou apressadamente para o escritório de Fang Yuan na empresa. A porta não estava trancada. Ele a abriu. Estava vazio. Seus pertences pessoais já haviam sido todos removidos. Apenas na mesa espaçosa havia um envelope branco puro com a caligrafia clara e concisa de Fang Yuan. Carta de demissão. Bai Ningbin pegou o envelope fino e tirou o papel de dentro. A redação era profissional e concisa. Obrigado à empresa pelo cultivo. Peço demissão por motivos pessoais. Efetivo imediatamente. Abaixo estava sua assinatura e a data era de 3 dias atrás. Uma inexplicável apreensão subiu ao seu peito. Irmã Ningbin, eu estava te procurando há muito tempo. Por que você está aqui? A voz de Jiboda veio da porta. Ele entrou, seu olhar varreu o escritório vazio. E finalmente pousou na carta nas mãos de Bai Ningbin. Seu rosto exibiu uma surpresa bem colocada. Esta é a carta de demissão do diretor Fang. Ele realmente pediu demissão. Bai Ningbin ergueu os olhos, olhando agudamente para ele. A suspensão. Você pediu ao Sr. Wang para fazer isso? Jiboda ficou um pouco inquieto com o olhar dele. Seus dedos se encolheram um pouco e, em seguida, ele mostrou uma expressão magoada. Eu fiz isso para o bem dele também.